E Boa aí, tarde, gente. E tudo aí, bem? tá preparada? Preparada. Bom, esperar um Maravilha. pouquinho o pessoal chegar. Quando tiver mais uns 5 aí, a gente começa. Tá bom. Nervosa, tomou água, já se Ó, acalmou, foi no ó, banheiro. tem uma garrafa inteira pra me acalmar aqui. Pai, por favor, né? E aí, Carlinhos, É meu pai causando manda, aqui na manda um live. abraço pra ele. Eu vou dar um abraço pra você. Mas eu queria deixar um recado avisado aí pra todo mundo: não vai ter sax, porque eu não treinei e melhor não desafinar na frente de todo mundo. E eu não sou a Maria Clara, eu não sei cantar, então vai ficar sem cantar hoje. Bom, já falando, né, a gente nas outras lives a gente falou sobre o que era igreja, o que é pecado. A gente veio traçando uma linha relacionado ao ensino da Bíblia, relacionado ao cristianismo e a última live que a gente teve live também sobre oração, sobre o que é a Bíblia, se ela é a palavra de Deus ou não. E aí, nesse decorrer dessa linha que a gente veio traçando, hoje a gente vai falar um pouco sobre discipulado, que a gente ouve bastante falar, a gente vê muitas pessoas fazendo, a gente ouve pessoas falando que é importante, outras pessoas não se importando muito sobre o assunto, mas a gente vai tentar trazer aqui a luz da Bíblia, relacionada a versículos que a gente pegou para estudar, e a gente estudou também outros livros, a Bíblia, e para falar aqui para todo mundo o que a Bíblia fala sobre o discipulado. E já começando com a pedreira aí para você, Carol, o que é discipulado? E já aproveitando que você vai responder o que é discipulado, uma outra pergunta já emendando nessa. Qual a importância dele para a gente, nós que somos cristãos? Ok. Vamos só orar primeiro pra gente começar? O que você Ah, com acha? certeza. Você ora, É, Gui? é o nervosismo aqui. Eu te entendo. Dá pra me Vamos ouvir lá. se eu deixar assim, ó? Com Baixo? certeza. Tá, então Sim. tá bom. Então, ora aí. Pai, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, quero colocar diante do Senhor essa live, essa troca de ideias que teremos, pedir que o Senhor nos direcione para que possamos falar somente daquilo que o Senhor quer abordar aqui, que a gente não venha falar dos nossos achismos, mas da Tua palavra, Pai, daquilo que o Teu Espírito Santo nos falar, em que o Senhor também prepare os corações de todos aqueles que ouvirão e que estarão nessa live, entrarão para ouvir aquilo que nós falaremos. É o que te pedimos no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Isso aí. Então, vamos responder a pergunta do Gui. Que responsabilidade, meu Deus. Então, ó, gente, eu já falei na outra live lá que eu fiz. Se eu ficar olhando pro lado é porque eu preciso olhar na minha colinha aqui, tá? Então, vocês não ligam, eu vou olhando pra vocês e pra lá também. O que eu e o Gui a gente estudou sobre o discipulado é uma, é um tema muito amplo, é um tema muito importante mesmo. E respondendo essa pergunta, o que é o discipulado? A gente tem que começar com olhando para a palavra na língua portuguesa, porque a gente tem uma palavra que tem duas definições diferentes, vamos dizer assim, né? Que pode ser explicadas em duas coisas diferentes, mas essas duas definições elas se completam. Então vamos ver um pouquinho das duas para ficar mais fácil. Quando a gente fala de discipulado, a gente fala primeiramente sobre o ato de seguir Jesus Cristo, né? Todo aquele que foi alcançado por Deus, todo aquele que ouviu de Jesus o chamado dele para seguir, né, a Jesus, é feito um discípulo. E o que é um discípulo, né? Um discípulo é um aprendiz, é alguém que segue os passos do mestre, é alguém que imita o seu mestre, que segue, né, o mestre, basicamente. Então, vamos ver um pouco sobre essa primeira definição. É, tem, tem uma coisa em ser aprendiz
que é muito importante, que é essa questão de caminhar com o mestre, né? E quando um discípulo caminha com o mestre, ele aprende a obedecer os ensinamentos que o seu mestre passa, né? E essa é uma das características principais de um discípulo, obediência, obedecer. E isso é muito importante, por quê? Porque mostra pra gente que ser um discípulo é estar com o mestre, estar com aquele que te ensina, aquele com quem você segue a todo momento, em toda situação, na dor, na hora da alegria, na hora de sofrer. Isso é que é ser um discípulo, né? E Sim. a gente está falando sobre discipulado, mas é importante falar o que é discípulo antes de falar sobre o que é discipulado, né? E lá na Bíblia tem alguns versículos que, como é que fala? Explicitam? Que mostram, né? Que dão um exemplo. Deixam claro. Isso, que deixam claro a respeito de como que é um discípulo de Jesus, porque a gente está falando de Jesus aqui, né? Então tem um lá em Lucas que fala assim, se alguém vem a mim e ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, irmãs, e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E tem outro que fala que se a gente não carregar a nossa cruz, a gente não pode ser discípulo de Jesus. Se a gente não negar a si mesmo, né, a gente não pode ser discípulo de Jesus. E também tem outros que falam assim, que assim como Jesus, nós também somos herdeiros, né, dos céus. Então a gente também carrega a parte boa, né, vamos dizer assim. E isso é que é ser discípulo. Quer falar? Antes que perca o rumo da meada aí, Uhum. nesse versículo que você disse, tá lá em Lucas, 14, 25 a 35, a questão, ele fala bastante, Jesus ele fala, se você não aborrecer pai, mãe, irmã, filho, todo esse bando aí, e a sua própria carne, você não pode ser discípulo dele. Por quê? Ah, quer dizer que eu vou brigar com meu pai, vou brigar com a minha mãe e ser o oposto do que eles querem? Não. Quer dizer que você tem que amar mais a Jesus, que de certa forma, alguma ou outra ocasião, vai fazer você priorizar a Jesus, vai fazer você ir contrário à sua mãe ou seu pai ou quem quer que seja, porque Jesus diz que você tem que agir diferente. E aí está na questão, aborrecer pai e mãe e essas coisas. Tem lá também, não tomar a sua cruz. Se você não toma a sua cruz, você não pode ser discípulo. Uhum. Como assim não tomar a cruz? O que é tomar a cruz? Tomar a cruz é você se negar as suas vontades todos os dias. Se você não faz isso, você não pode ser discípulo de Jesus. E não renunciar a tudo quanto tem. Esses versículos estão lá, Lucas 14, 26, 27 e o 33. Se Uhum. você não renuncia a tudo quanto você tem, quer dizer que o seu coração está em outro lugar e não em Jesus, como tem que ser. Seu coração, se você não aborrecer seu pai e sua mãe, seu coração está, o seu maior amor está neles. Se você não toma sua cruz, seu maior amor está em fazer as suas vontades. E se você não renuncia a tudo quanto tem, o seu coração está com foco em todas as coisas que você tem, não naquele que realmente deveria ter toda a sua atenção. Uhum. E Agora, isso. só prosseguindo aí. Não, mas completando o que você está falando, né? Isso é importante, porque essa é a definição de ser um discípulo, né? Por que que Jesus fala tudo isso a respeito do discípulo dele? Porque foi tudo isso que ele passou, né? Ele negou a si mesmo, ele deixou a sua glória lá do céu, veio habitar entre nós, carregou a nossa cruz. Então, isso foi tudo que o nosso mestre viveu. Então, como discípulo, como alguém que segue e imita o mestre, a gente também passa por isso, né? Por isso que eu falei lá em cima, que é na alegria ou na dor, na tristeza, em tudo, né? Esse é seguir a Jesus. E então, essa é a primeira definição, a questão de discipulado, né? Seguir a Jesus, né? O ato de seguir a Jesus, de você ser um discípulo. E aí tem a segunda definição. Me ajuda aí, Gui. Levantando a mão e vai falando. Tá bom. A segunda definição é o ato de você ajudar
outras pessoas a seguirem a Jesus, né? Como diz a palavra de Deus, a fazer novos discípulos, você fazer novos discípulos, né? Ajudar outras pessoas a ser discípulo como você é. E lá em Mateus 28, dos versículos 18 ao 20, Jesus ordena para aqueles que já são discípulo dele, para que eles façam isso, né? Para que eles contem as boas novas de Jesus, o evangelho, para outras pessoas, para que essas outras pessoas também sejam discípulos. E uma parte muito importante é que nesses versículos ele fala assim, ensinando-os a obedecer a tudo que eu falei para vocês, né? Tudo que eu ensinei. Então essa é a questão de a gente ensinar outras pessoas a obedecer, assim como a gente também obedece, né? A tudo aquilo que Jesus ensinou. Então essa é a segunda definição de discipulado, ensinar outras pessoas a seguirem a Jesus também. Falar alguma Carol, coisa? Uhum. eu, eu acho importante também lembrar que a gente não tem como ensinar outras pessoas a seguirem a Jesus se a gente não seguir Jesus. Uhum. É, já aconteceu de eu ouvir alguém que comentou, falando numa conversa eu com essa pessoa, ela falando que estava tentando ajudar outra pessoa a se firmar em Cristo. Mas essa Uhum. pessoa que eu estava conversando, ela não estava firme. Então ela não tem capacidade, ela não está revestida do poder, ela não está com o Espírito Santo ali para que ela possa fazer com que outra pessoa se firme, sendo que ela não está. Uhum. Então a gente tem que sempre se lembrar que para eu poder fazer outra pessoa seguir os passos de Jesus, de Cristo, eu tenho que estar firmado nele, eu tenho que estar seguindo os passos dele. Uhum. Nem sempre a gente está, nunca a gente vai querer continuar seguindo esses passos, mas a gente tem que lutar todo dia contra, como disse lá, tomar a nossa cruz todos os dias. Uhum. Então, a gente tem que caminhar corretamente, de acordo com aquilo que a Bíblia diz do modo como nós devemos caminhar, para aí sim a gente estar apto a fazer, a ensinar outras pessoas, pessoas cristãos que estão começando a caminhada, a seguir a Jesus também, porque elas olham para a gente como um reflexo de quem já está há mais tempo e de quem já tem mais conhecimento de como que deve ser a vida de um cristão. Então, a gente precisa sempre estar firmado. Isso é muito importante, por mais que possa parecer que não tenha, mas o meu moral é bom, é adequado, eu não minto, eu não roubo, eu não furto, eu não faço essas coisas, Uhum. mas além disso tem a questão do você se negar, você ter o conhecimento da Bíblia, você tem que passar também o conhecimento das Escrituras para essa pessoa. Uhum. É isso aí. É muito importante mesmo essa questão. Por isso que eu gostei bastante de entender essas duas definições, né? Porque entendendo as duas, a gente percebe que eu tenho a responsabilidade de fazer discípulos, né? De ensinar outras pessoas, mas isso não tira a minha responsabilidade de ser um discípulo, né? Eu tenho que olhar Com para mim certeza. também. Então, eu tenho que ser humilde de ensinar, mas olhar para mim também. Falar, eu tô sendo um discípulo, eu tô seguindo a Jesus do jeito que eu falo para as outras pessoas seguirem, né? Então, e isso que você falou foi bem legal, porque já entrou em outra questão aqui que a gente precisa conversar. As pessoas podem se perguntar, né? Eu também me perguntava, e pergunto às vezes também, porque a gente aprende sempre, né? Como que eu faço então para ajudar outras pessoas a seguirem a Jesus? E aí o que você falou a respeito de conhecer, de aprender da Bíblia, é exatamente também um ponto que a gente pode abordar aqui, porque muitas pessoas confundem ensinar outras pessoas a seguirem a Jesus como transmissão de conteúdo, né? Conteúdo Sim. bíblico, logicamente, mas isso não é só o que caracteriza o discipulado, né? É uma parte muito importante, na verdade, é essencial a gente ensinar as verdades, as doutrinas de Jesus,
Mas o que caracteriza mesmo um discipulado é a prática, né? É você ensinar a pessoa a viver aquilo e não só ter o conhecimento aqui. Mas eu vi uma frase do Jonas Madureira, é assim que ele chama? É, É, que ele falou assim, que a gente tem que ensinar a teologia sair daqui e descer para o coração, né? É praticar e não só saber conceitos teológicos. E aí tá bom, mas eu ainda não respondi a pergunta, né? Você quer falar antes de ó, responder? não, é que eu ouvi alguma vez e eu costumo sempre lembrar isso, para quando entra em conversas assim, eu sempre costumo falar assim, o conhecimento das escrituras não adianta nada se você não pratica, de nada serve. Então, é, porque eu posso saber que Jesus morreu na cruz e fez tudo o que fez, mas se eu não viver aquilo que ele pede para eu viver, não adianta nada eu saber que ele morreu na cruz. Então, a questão do discipulado é muito importante você ensinar, como a gente faz também na nossa igreja. Uhum, Mas é importante a gente caminhar com eles o máximo que a gente conseguir também, porque aí eles observam tudo aquilo que a gente está passando na nossa vida. uhum, Ou até se porventura a gente falha em algum momento, eles estão ali também vendo que nós somos seres humanos e que nós não somos perfeitos, mas que nós estamos buscando largar, deixar o erro de lado, mas para viver aquilo que nós, o correto, o que nós devemos viver. uhum. É bem isso mesmo. E sobre a questão de como que a gente faz isso, né? De ensinar que você também estava falando. É, eu acho que não tem um método específico, né? A gente não pode dizer assim, ah, faz isso que é assim que a gente ensina as outras pessoas a seguirem a Jesus. Não, não tem um método específico, mas a gente pode olhar para Jesus mesmo, né? E ver como ele fazia isso, como ele discipulava aqueles que ele chamou para caminhar com ele. E é exatamente isso, Jesus chamava os discípulos, as pessoas que ele escolhia, né, para caminhar junto com ele. Ele falava: Tem um, "Vem a mim", né? Oi. Tem um versículo, tá lá em Mateus 9:9, que Jesus ele olha para Mateus e fala: "Me segue, segue-me". Aí Mateus ele larga tudo e vai. Não Vai precisa seguir. de mais nada, só falou: "Vem". É isso mesmo, é exatamente isso. E era no caminhar, né? No dia a dia. E também tem uma palavra muito importante que a gente pode explicar isso, que é a imitação, né? Os discípulos, eles aprendiam com Jesus, eles aprendiam observando e imitando os passos, as atitudes, as palavras de Jesus, aquilo que ele fazia, né? Então, o exemplo era muito mais importante do que as palavras, né? E exatamente como a gente colocou aqui, vem e vê, né? Vem e segue-me, aprende comigo andando comigo. Então, acho que esse é um bom método de discipulado, de ajudar as pessoas a conhecer Jesus, a caminhar com ele. E na prática você vê realmente quem é a pessoa também, se ela acredita naquilo que ela fala também. Porque a gente sabe que a gente muitas vezes faz muitas coisas por querer, por mais que a gente não goste, a gente está tentando fazer porque vai trazer algum benefício para a gente. Militar, por exemplo. Mas se a gente não fizer de coração, se a gente não fizer entendendo tudo aquilo que a gente está fazendo, uma hora a gente vai cansar. E se uma hora a gente cansar, a maior probabilidade é de parar de fazer aquilo. Então, é, na prática, você acaba. Você aprende a pessoa falando para você o que você tem que fazer e tudo aquilo que ela te ensina, você olha na prática ela fazendo. Então, se você está ouvindo tudo aquilo ali, todo aquele ensinamento, tudo e vendo que aquilo ali tem base bíblica mesmo, está escrito na Bíblia, e você tem que fazer, e você vê a pessoa que está te discipulando fazendo aquilo, então ela está realmente seguindo aquilo que Jesus falou para fazer. É, juntar a teoria com a prática. E na questão do que você falou de como é que chama? Fazer e
me fugiu aqui, mas você falou sobre a prática. A gente a gente muitas vezes não está na igreja ou no ambiente de igreja assim para a gente só ali ser um cristão e só ali mostrar que nós somos cristãos. Uhum, No nosso dia a dia também a gente está na escola, está na faculdade, está no trabalho, está fazendo qualquer outra coisa em qualquer outro lugar. Até uhum, nesses lugares, mesmo que não tenha outras pessoas, ali a gente demonstra também que nós somos discípulos de Jesus, que nós colocamos em prática tudo aquilo que nós sabemos. com Então, certeza. eu acho importante a gente lembrar, deixar claro que o discipulado não é entre quatro paredes numa salinha de aula só. É Uhum, importante a gente ter esse momento de a gente parar, anotar, fazer perguntas para quem está te discipulando, uhum, estudar a Bíblia com ele, passagens da Escritura, mas é importante a gente lembrar também que fora dessas quatro paredes nós temos que fazer tudo isso, não é só dentro da igreja, no trabalho, você vai mostrar a Cristo para as outras pessoas a partir do momento que você coloca em prática tudo aquilo que você tem aprendido. E essa questão do que você falou sobre imitar, Jesus ele não ficava fazendo, ele falava muito com os apóstolos, ele tinha os momentos com os apóstolos, mas eu parando aqui para pensar, ele não ficava numa salinha de aula ali fazendo escrevendo na lousa o que os apóstolos tinham que fazer ou não. Ele uhum, falava, e na prática os apóstolos viam quem era Jesus de fato, como eles tinham que ser. uhum, E tem lá em Coríntios 11:1, o Paulo ele fala assim também: sede meus imitadores assim como eu sou de Cristo. uhum, E os apóstolos, eu estava estudando esses dias, os apóstolos eles são os primeiros discípulos, então eles são as primeiras pessoas com falhas, que a gente pode dizer assim, que aprenderam de Jesus na prática o que era ser discípulo. uhum. Então Quero eles são obedecer a Deus, né? o nosso, digamos, a nossa referência de como a gente também deve ser um discípulo, porque eles viveram, aprenderam e a gente pode ver nas escrituras que ali os discípulos colocavam em prática tudo aquilo que eles aprendiam com Jesus. Então, essa questão do imitar, para a gente pode soar meio estranho ou ruim, tipo, eu não quero imitar fulano. Eu Não sou quero eu, ser. ele é ele. Isso aí. Nós somos pessoas diferentes, mas Uhum, aqui no discipulado a gente entende que eu posso ser diferente de você, como eu posso ser diferente do meu pastor ou de qualquer outra pessoa na face da terra. Mas nós temos a Cristo e isso nos une e isso nos faz obrigatoriamente sermos iguais a Cristo. Ele é o nosso uhum, alvo, ele é a pessoa com quem nós devemos nos espelhar e buscar diariamente ser parecidos com ele, porque não há não é feio ser parecido com ele. É isso que ele pede. É isso que Deus quer que nós sejamos, parecidos com Jesus, porque ele fez tudo o que fez, não foi só por, por fazer porque ele queria, mas para deixar o exemplo para a gente seguir, não é uhum. verdade? Sim. É isso aí. É que a gente nunca pode esquecer que o nosso alvo é Cristo, né? E aí, Cristo tem os seguidores dele. Então, se essa pessoa está imitando Jesus, então tudo bem você imitar ela, porque o alvo dela tá certo, né? Se ela estiver imitando qualquer outra pessoa que não seja Jesus, aí você tem que ficar de olho, né? Não Tá vamos imitar, errado não. aí. Mas se o alvo dela é Jesus, você tem que imitar sim, para aprender a caminhar, né? Nessa jornada que a gente vive. E aí eu fiquei pensando em uma coisa, porque assim, a gente fala dessa questão de imitar, né? De caminhar junto. E aí eu fiquei pensando na minha experiência de discipulado, né? Eu discipulo algumas pessoas e aí eu fico pensando, mas eu não consigo andar com eles todos os dias, né? Eu não consigo. Às vezes eu os vejo de domingo, de sexta, que é os dias que a gente tem programação na igreja. Raramente a gente consegue fazer alguma coisa separado disso. Mas isso ainda dá pra
linkar com essa questão de imitar, né? Da imitação e da vida, de ser um discipulado na prática do dia a dia. Porque a gente conversa pelo WhatsApp, a gente faz Skype agora, e toda vez que a gente está junto, eu tento trazer para eles questões do meu dia a dia, por exemplo, os meus exemplos, para que eles vejam que eu também sigo Jesus, eu também falho, eu também estou nessa caminhada de obedecer a Ele, de aprender a obedecer a Ele. Então, mesmo que às vezes a gente não caminhe todos os dias, se a gente trouxer exemplos para o tempo que a gente tem juntos, e como a gente já falou, viver, né, de verdade o cristianismo enquanto a gente está junto, eles vão perceber isso em nós, né? E aí fica mais fácil. Porque realmente, na correria do dia a dia, assim, não tem como a gente ficar 24 horas com eles, assim como Jesus ficava com os discípulos deles, né? Dele. Mas ainda dá para aderir esse método de Jesus e trazer exemplos para eles e conversar e tentar deixar o mais real possível tudo que a gente aprende na Bíblia, né? Trazendo os exemplos e mostrando a nossa vida para eles. Lá em Hebreus 13:7 fala, diz para a gente se lembrar daqueles que pregaram a palavra de Deus para a gente imitar a fé deles. Isso entra na questão da gente dessa questão de imitar. Quem prega a palavra para a gente normalmente são as pessoas que têm maior autoridade na igreja e as pessoas que estão caminhando com a gente diariamente. E, por exemplo, os nossos pastores, os nossos líderes. A Bíblia diz para a gente imitar a fé deles, a gente procurar ser igual a eles na questão da fé deles. Eles pregaram a palavra para a gente, eles, de certa forma, nos alcançaram ou nos trouxeram para mais perto de Jesus, para mais perto da palavra de Deus. E a Bíblia pede para que a gente imite a fé deles, para que a gente procure ser parecidos com eles também, não só na questão de comportamento, mas na questão da fé. E procurar sempre imitar a fé deles. Porque a gente sabe que se ele é um pastor ou é líder, ele não está ali, aqui falando de uma igreja séria. Ele não está ali porque tem jogo político, mas porque Deus colocou ele ali. E se Deus colocou ele ali, ele tem capacidade, ele está ali porque Deus tem dado autoridade para ele. Então a gente tem que procurar imitar essa pessoa também, sabe? A gente vê que eu acredito que muitas igrejas, membros das igrejas não têm, eles não se sentem confortáveis em conversar com seus pastores ou conversar com seus líderes ou até com a pessoa que dá discipulado para eles. Mas eu vejo uma questão muito importante nessa de ter o discipulado, que para quem está discipulando e para quem está sendo discipulado, necessita ter uma amizade, necessita ter uma comunhão mais forte, algo que eu consiga ter acesso para saber, por exemplo, se quem eu estou discipulando está com a dificuldade em algum lugar, ou está passando alguma necessidade, ou não consegue entender alguma coisa da Bíblia, se a pessoa está legal, se não está, ou quem está sendo discipulado também tem que se sentir confortável em conversar com quem está ensinando ele a seguir os passos de Jesus, porque se não tiver essa comunhão, não tiver esse elo entre os dois, não tem como eu, desse lado aqui, ficar falando de Cristo para a pessoa, mostrando se ela não está aberta. E também não tem a pessoa que está sendo discipulada, ela pode ela pode achar que você está invadindo o espaço dela, digamos assim, sabe? Por isso que é importante. Eu sempre falo, quando eu estou conversando com as pessoas que eu dou discipulado, que eu não quero ficar forçando, mas eu preciso que a pessoa também esteja apta, ela se sinta confortável em conversar sobre variados tipos de assunto, sobre a intimidade dela comigo, para que ela confie em mim, para que ela se abra e assim eu consiga e saiba melhor ainda como ajudar essa pessoa a caminhar como Cristo caminhou. Porque
você é professora, você sabe até melhor que eu. Se eu não sei o que que eu tô, onde que a outra pessoa está com dificuldade, eu não tenho como ensinar essa pessoa. E eu não sei exatamente onde que ela está com dificuldade, não é? Uhum. É bem isso mesmo. É uma das questões mais importantes do discipulado, eu acho que é essa questão da intimidade, né? Às vezes a gente não vai ter, por exemplo, uma pessoa que a gente seja tão íntima para nos discipular, né? Mas o criar essa intimidade é muito importante. Mas se você já tem alguém que é íntimo de você, né, que você confia, isso vai facilitar muito o aprendizado, até porque aquela pessoa já é uma referência para você. Então, você vai olhar para ela e vai ficar mais fácil essa relação, né? Eu até pedi para as pessoas que eu faço discipulado me dizerem o que eles acham do discipulado, né? Se é importante para eles e tudo isso. E a Sofia, que é uma das meninas que eu tô discipulado, você sabe, Olha, né? Eu tô contando pra caguetando vocês. aí. Não, eu falei pra ela que eu ia falar o nome dela. Ela, uma das questões mais importantes para ela no discipulado é essa confiança que ela tem em mim, entendeu? Essa amizade que a gente já tinha antes de começar o discipulado. E aí isso facilitou muito, porque ela, ela consegue se abrir comigo, eu consigo me abrir com ela também, porque é uma via de mão dupla, né? Você ensina e você aprende ao mesmo tempo. Então, e isso é muito importante para ela e facilita demais no aprendizado. Então, realmente, a intimidade é muito importante. Faz toda a diferença. E o Lucas não quer que você cite o nome dele. Tá, eu não vou citar o nome do Lucas, tá? Mas se tiver algum exemplo aqui, eu vou falar que é aquele indivíduo que não é para citar o nome. Isso. Ô Gui, É, e sabe de uma coisa muito importante que eu acho que cabe em tudo isso? Até sim, nessa questão de intimidade, sabe? Porque, assim, quando a gente fala de discipulado, a gente tem que entender que a gente tá ensinando a outra pessoa, mas a gente tem que tomar muito cuidado com uma questão de dependência, sabe? De fazer a pessoa ficar dependente de mim ou de você, ou da pessoa que tá dando discipulado pra ela, né? Porque eu acho que isso deve acontecer demais. As pessoas olharem pra gente e aquilo se tornar tão grande que ela achar que a vida espiritual dela depende de mim ou de você, entendeu? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, de olhar e fazer discípulos dependentes de Jesus, né? Tipo, é sempre entender, lembrar. é Hum, entender que ela não é seu discípulo, é discípulo de Jesus. Que é, você não é dono dela. Ninguém é dono de ninguém. Você está mostrando a ela Jesus Cristo. E você está falando, ó, esse aqui é o exemplo que eu estou seguindo, então segue ele também. É, essa aí. eu acho que está em João. Eu não lembro a referência, mas eu estava lendo que eu acho que é João, eu só não lembro qual capítulo que é. João ele estava com dois discípulos, João Batista. E aí ele avistou Jesus passando assim e falou: aquele ali que é o Cordeiro Vivo. Aí os dois que eram discípulos de João largaram João e foram seguir a Jesus. E é assim que tem Estudou. que, e é assim que a gente tem que ser também, como o João. Ele não ficou, eu creio que ele não ficou triste porque os dois que estavam sendo discipulados por ele passaram e foram seguir Jesus. Mas ele ensinou até o momento que chegou a Jesus ali, a referência em pessoa, ele deixou, vai lá, ó, eu preparei o caminho até aqui, daqui para frente você já sabe quem é o seu mestre. Então, ele é seu mestre, segue o exemplo dele. Isso aí, esse é o objetivo, né? Você seguir a ele, não a mim, né? E E, por também. exemplo, eu falando aqui comigo, eu tenho pessoas na igreja que eu confio bastante. E por mais que eu dou discipulado para alguns, eu também sou discipulado, né? Sim. Não tem como você dar discipulado para alguém, você ser dar esse discipulado sem você também ser discípulo, sabe? Independente se você está em alto cargo, se você começou na igreja, você tem que ser para você dar discipulado, você tem que estar sendo discipulado. Então, a gente está recebendo acompanhamento de outras pessoas da mesma maneira que a gente está acompanhando outras pessoas. Então, você ajuda uns, mas outros também te ajudam, sabe? Isso é importante a gente também sempre lembrar que não é porque
Eu aprendi a base da fé cristã que eu não preciso mais de receber ou ser acompanhado por ninguém. Não, em Não. todo tempo, enquanto nós vivermos, a gente tem que estar sendo discipulado por alguém. Isso aí. E também eu acho que essa questão já até entra na outra pergunta, né? Mas A gente antes, fala para depois, deixa para depois. espera aí, deixa eu completar meu pensamento aqui. Essa questão que a gente estava falando de dependência, às vezes a gente pode pensar, mas como é que eu faço, né, para não deixar o discípulo ser dependente de mim, não de Jesus? Eu acho que tem várias questões, mas se você mostrando para ele que você também depende de Jesus, sabe? Ajuda. Na verdade, é isso, né? Você depende de Jesus, então ele não pode depender de você. Você também é dependente de outra pessoa. Você é dependente do Deus que você serve, né? E aí sempre também incentivar eles a procurar resposta na Bíblia, eles mesmos irem até Jesus e achar o que eles estão procurando, sabe? Porque a gente não é mediador desse processo de deles até Jesus, deles até Deus. Jesus Cristo é, entendeu? Eu não sou, Eu, eu tô ensinando só. Então, essa questão de incentivar a leitura bíblica, como a gente sempre faz, né? como você está E. falando da leitura bíblica aí, eu não vou citar nomes que não querem ser citados, mas essa pessoa e outros também que eu dou discipulado, eu sempre falo, toda vez que a gente está tendo aula, eu falo assim para eles: eu posso te falar qualquer coisa aqui. Pode ser verdadeiro, pode ser falso, pode ser heresia, pode ser coisa inventada da minha cabeça, mas se você não ler a Bíblia, é vão o que eu estou te ensinando. É vão aquilo que eu estou te passando. Porque como é que você vai saber se aquilo que eu estou te falando é a verdade ou é mentira? Você só vai saber se você ler na escritura e ver que está escrito lá. E aí, é, isso daí vai te ajudar a entender se pregações estão sendo falando a verdade ou se estão sendo heresias, se a pessoa está com uma teologia é, herética que está distorcendo tudo que a Bíblia diz, ou tantos outros tipos de questões. Até na sua questão de comportamento também. Se você não sabe o que a Bíblia está dizendo, como é que você vai saber como que você deve se comportar? Ou quem é Exatamente. o Cristo que você está seguindo? Então, é isso aí. Eu cheguei, teve um momento no ano passado, acho, que eu falei assim: se vocês não lerem a Bíblia durante a semana, a gente não vai ter aula. Aí todo mundo começou a ler. Parecia que foi o ânimo para todo mundo começar a ler a Bíblia. Mas são até questões básicas do nosso dia a dia. Se a gente não conhece, não sabe o que está escrito na Bíblia, a gente também não conhece quem é o nosso Deus. Como a É, gente estava falando, como eu comentei na nossa célula via Skype ontem, né? Muitas pessoas elas acham que conhecem a Deus por achismo, por ouvir de não sei quem, ou ver na TV, ver em filmes, mas se você não lê a Bíblia, o Deus que você diz que está servindo, ou Jesus que você acha que é Jesus, pode ser bem diferente daquele que está realmente escrito na Bíblia. Então você acaba também servindo a um outro Deus, não aquele que realmente é o único Deus verdadeiro, sabe? Então essa é umas outras questões que também refletem muito na questão do para você também ser discipulado, você ser discípulo, você tem que estar inteirado, estar buscando na Bíblia em todo tempo aquilo que é o seu manual de vida. Se você não sabe o que está escrito nela, você está em maus lençóis. é, exatamente isso. E então vamos para outra pergunta? A outra pergunta. A gente não fez. A gente entendeu que se a gente fizesse muitas perguntas, elas entrariam uma meio que relacionada à outra. Então a gente só fez duas perguntas aqui. A primeira que a gente tentou responder até agora, que era o que é discipulado e qual é a sua importância. Que a A gente já falou última um monte de coisa, né? pergunta preciso fazer discipulado? Eu preciso ser discipulado por alguém?
Uhum. E só, não sei se ficou claro, mas a importância do discipulado é muito grande, né? Discipulado é algo muito importante, porque vai te ajudar, né, na caminhada com Cristo, né? Um ajudando o outro a seguir, a permanecer fiel e a entender e conhecer a cada dia mais o Senhor que a gente serve, né? O Deus que a gente crê. E também é importante porque é um mandamento, né? Jesus mandou a gente fazer discípulo, Jesus Mateus ordenou. 28:19. É, Ide a fazer exatamente. discípulos. E ensina esses discípulos a obedecer, né? Aquilo que eu passei para vocês. Então, essa é a importância do discipulado. E sobre essa questão de eu preciso de discipulado, né? Até a Su perguntou aqui nos comentários, quanto tempo dura um discipulado? Eu acho que a questão é que a gente precisa o tempo todo caminhar junto com alguém, né? Talvez não só com uma pessoa, mas com várias pessoas. A gente tá experimentando isso nessa quarentena, né? De que esse negócio de isolamento não funciona muito bem. A gente tem que caminhar junto, um com o outro. E mesmo que não seja algo formal, algo assim, tipo, ah, você é meu discipulador, eu sou seu discípulo, a gente vai aprender junto. É uma coisa de você caminhar mesmo com alguém que é referência para você na fé, sabe? E estar em comunhão. Então, acho que isso já ajuda e é uma necessidade de todo ser humano, principalmente do cristão, né? De caminhar junto. E a nossa vida, eu até coloquei aqui que a nossa vida cristã é como se fosse uma corrida, né? Até tá escrito lá em 1 Coríntios 9:24, que é pra gente correr até a gente alcançar o prêmio. E pensando num corredor, o corredor, ele tem muitas pessoas para ajudá-lo. Ele tem o treinador, ele tem o médico, ele tem os colegas dele, a família dele, que está sempre ajudando ele nessa caminhada, né, nessa corrida. E mesmo que ele seja um corredor antigo, um corredor maduro, que já tenha anos de prática, ele ainda precisa do treinador, do médico, da família, de todo mundo. Então, a gente é a mesma coisa. E eu creio que o discipulado é para a vida inteira mesmo. Nunca para, né? Até como a Juventina da nossa igreja fala, que ninguém tira, né, diploma de Jesus. Então, é um aprendendo com o outro o tempo todo. E Fala uma eu coisa? acho importante também a gente destacar aqui Uhum, em Mateus não, João 8:31 e 32, ele fala que como que eu sei que eu sou um discípulo de Jesus? Lá está falando, se você permanecer em Cristo, você é uma prova de que você é discípulo de Jesus. Então, a gente sabe que a gente é discípulo de Jesus quando nós caminhamos conforme a vontade dele, conforme ele quer que caminhamos. Comportamentos, conforme a gente vai se aprofundando e buscando intimidade cada vez mais com ele. E, e cadê? Tem um outro versículo aqui que eu anotei, mas acho que está perdido nas minhas anotações, mas que diz que, Mateus 10:25, que o discípulo tem que ser como o seu mestre. A gente sabe que o nosso mestre é Cristo, sim. mas quem leva Cristo às pessoas são a minha vida, a sua vida, são as pessoas que com comportamento mostram a Cristo para o mundo. E como a gente não vê, mas a gente não está vendo Cristo aqui em carne e osso, a gente tem que seguir, a gente tem que imitar uh, os nossos discipuladores, pessoas que são referências para a gente, para que a gente possa, através do comportamento dela, ver e buscar ser igual a elas, trazer o que aquela pessoa representa, o que aquela pessoa mostra de Cristo, para a gente trazer para a nossa vida também. E eu acredito que nessa passagem de Mateus 10:25, é isso que quer dizer. O discípulo tem que ser como o seu mestre. Assim como Paulo falou que nós, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo, nós temos que ser imitadores do nosso pastor, assim como ele é imitador de Cristo. Os nossos discipulandos têm que ser nossos imitadores, assim como nós somos imitadores de Cristo. Uhum. Então,
E se a gente deixar de tentar imitar, se a gente não tomar a nossa cruz diariamente, a gente vai acabando, vai esquecendo de ser imitador, vai deixando Jesus de lado, comportamento, atitudes, moral, tudo de lado e o nosso velho homem, a nossa carne vai voltando a tentar tomar conta. Então, se eu não tenho discipulado todos os dias ou constantemente durante a minha vida inteira, não tenho como realmente ser é, um permanecer firmado, sabe? Porque eu creio que existem ocasiões, por exemplo, agora a gente está na quarentena, está todo mundo trancado, Uhum. mas se eu não seguir, se eu não ver exemplos de pessoas, eu posso me sentir desanimado. E esse desânimo pode me contagiar até um certo ponto que eu deixe de seguir aquilo que eu dizia que eu era, vamos dizer, que eu era cristão e eu, por deixar de ver exemplos de pessoas que eram referências para mim, eu deixo de seguir, sabe? Uhum. Então, por isso que eu acredito que seja importante a gente estar o tempo inteiro, por mais que a gente também não se veja todos os dias, na maioria das vezes umas 2 ou 3 vezes por semana, a gente Uhum. tem que estar sempre disponível e apto para ser discipulado por alguém. E Uhum. também abrir o coração para discipular outras pessoas. É. Porque discipular alguém não é fácil, Não. causa estresse, seu coração fica uma bagunça, mas é isso que Cristo falou para a gente fazer. E de fazer Uhum. discípulos. A gente tem que fazer discípulos, a gente tem que mostrar Cristo para as pessoas e através das nossas vidas fazer com que outras pessoas olhem a Cristo e essas pessoas passam a seguir o que Cristo falou que, ou passam a fazer como Cristo fazia, o que ele fazia, os atos dele, sabe? Uhum. Então, respondendo a pergunta que eu fiz aqui, a Uhum. importância, eu preciso ser discipulado? Sim, com certeza, o tempo inteiro. Desde o momento que Cristo me converteu dos meus maus caminhos até o momento que eu me encontrarei com Ele. Não tem descanso, não tem férias, não tem, como você disse também da Ju, não tiramos diplomas e depois ficamos por aí. Em todo Uhum. tempo a gente tem que estar sendo orientado por alguém e assim quando a gente também crescer em entendimento, em maturidade, a gente tem que nos colocar à disposição para fazer outras pessoas a conhecerem mais a Cristo também. É isso aí. Você falou sobre. Peraí, peraí. Ô pai, põe uma luz aqui pra mim, por favor. Tá escuro. Essa questão que você falou de fazer, dar discipulado, né? Não é uma questão fácil, né? Mas é prazeroso você caminhar com outra pessoa. Não adiantou muita coisa, mas tudo bem. É prazeroso, né? Você ver, assim, a outra pessoa crescer e como Jesus dizia que os discípulos dele fariam coisas maiores do que ele, a gente vê também as pessoas muito crescer muito mais do que a gente, sabe? Sim. E também sobre aquela questão de um ajudar o outro quando um tá fraco, o outro vai lá e levanta, ajuda a carregar a cruz quando estiver pesada. Então a questão do discipulado é uma amizade, né? É você realmente caminhar com a pessoa, viver essa jornada de Cristo até a gente encontrar Jesus pessoalmente juntos, né? E Um uma coisa fortalecendo o outro. que eu vi, que eu vejo que é importante também, é a gente entender que não existe, que não, eu comecei a minha caminhada na fé e até morrer aquela mesma pessoa vai ser meu discípulo para a vida inteira. Eu acredito que não. Tem momentos na vida que a gente vai aprender com uma pessoa vai nos tutelar, digamos assim. E a partir daquele momento vai que, por exemplo, Deus te chama para você ir para alguma outra cidade ou você precisa se mudar ou mudar de igreja. Você vai ter uma troca. Vai ter um momento que você pode vai acontecer de outra pessoa te dar esse discipulado. Então, a gente tem que ter em mente também que
assim como nós não somos donos daquelas pessoas a quem nós ensinamos e quem nós discipulamos, nós também não devemos ter uma única pessoa como o nosso discipulador, que aquela pessoa que mostra Cristo para a gente. A Uhum. gente tem que entender que pode haver situações e circunstâncias que vão fazer com que esse discipulador seja você troque de discipulador, sabe? Então, para não se apegar a um único discipulador. Sim, sim, é verdade. Gui, a gente tem 10 minutos. Vamos. Deixa eu só falar uma coisa que Tá. eu achei importante. Uma outra live, teve uma pessoa que perguntou assim, que se qualquer um pode dar discipulado ou se é uma responsabilidade só do pastor. Eu acho que meio que a gente já respondeu, né? Mas que não é uma responsabilidade só do pastor. Todo discípulo de Jesus, todo aquele que é discípulo de Jesus, também faz discípulos, né? Porque é um mandamento, a gente só tem que cuidar com a questão de você também se preparar para aquilo, para sempre olhar e ter como base a palavra de Deus e não ser uma caminhada que não tenha intenção, né? Porque mesmo que seja uma amizade, uma caminhada junto, a gente tem uma intenção, que é ajudar um ao outro a obedecer a Jesus, a seguir a Jesus, né? Então, sim, qualquer um pode, qualquer um que siga Jesus pode dar discipulado para outra pessoa, lembrando sempre que você é um discípulo, então aquilo vai refletir na vida da pessoa. E eu tinha outra coisa pra falar, mas eu esqueci. Ah, eu acho que era dos meninos que eu dou discipulado, que eles deram aqui um testemunho do que é o discipulado. E basicamente eu preciso ler, porque senão eles vão ficar chateados comigo. Mas eles falaram que antes do discipulado, eles não tinham muita vontade de ler a Bíblia, tinham falta de conhecimento. Aí o Ives até colocou aqui, mas com a Carol puxando o meu pé e me ajudando, eu resolvi. E ele falou que também pode contar com a gente, comigo, né, no caso, e isso é muito importante para ele. A Laura também falou a mesma coisa, e a Yanis também. Então, e uma coisa que a Yanis falou que foi muito bonitinho, que ela aprendeu que tudo o que ela tem é pela graça de Deus e não pelos méritos dela. Então, só tô dando uns testemunhos aqui para para mostrar o quanto o discipulado é importante, né? Antes de você orar para a gente encerrar, outra questão, acho que é fundamental, é que nem tudo acontece instantaneamente. Tem coisas que demoram. Uhum, Às vezes, a quem nós estamos discipulando tem um certo tipo de comportamento, até essa pessoa entender e compreender e trazer e mudar a vida dela, mudar aquele comportamento errado, leva tempo. Então, uhum, pode ser que eu ensine e a pessoa entenda, mas até ela transformar o entendimento que ela teve da palavra em atitudes, pode, pode ser de hoje para amanhã, como pode demorar 1 ano, 2 anos, 3 anos. Então, a gente tem que estar sempre permanecendo com fé e nela, ela vai mudar, que é comportamentos errados, ela vai mudar, ela vai se ajeitar, porque ela entendeu quem é Cristo, ela é um discípulo de Cristo, uhum, e para a gente não desanimar também, caso não só eu, como você e outras pessoas que dão discipulado, não desanimar uhum. se a mudança desse nosso discipulado está sendo um pouco mais lenta do que nós esperávamos. A gente ensina, mas é o Espírito Santo que vai moldando, né? Então é no tempo Exato. dele e sempre dependendo dele para fazer isso também, né? O discipulador depende de Jesus para isso A e para gente tem tudo que na estar vida. ali dispostos e de braços abertos para continuar dando esse ensino. Isso aí. E o que eu ia falar é que o discipulado é uma responsabilidade da igreja, né? Então, a igreja é muito importante que a igreja estimule e incentive a prática, a cultura do discipulado dentro da igreja, que é o mandamento de Jesus, né? E, gente, se vocês tiverem alguma dúvida a esse respeito, se a gente falou muito rápido ou se a gente ninguém entendeu nada que a gente falou, manda um direct pra gente, a gente responde vocês e se alguém tiver
curiosidade de aprender mais sobre Jesus ou quiser saber como que faz para seguir a ele e todas essas coisas, também manda um direct pra gente que a gente conversa melhor, que a gente só tem 5 minutos. E a próxima live que a gente vai ter, você quer falar, Gui, da próxima live? É segunda-feira, se eu não me engano, né? Segunda ou Segunda? terça. Segunda? Segunda-feira é sobre o medo. A gente vai publicar aqui no Stories, aqui no feed do Herdeiros, como no da PIEC, Uhum. sobre o tema, como que vai ser, qual é o versículo. Então se preparem, a gente vai Isso. falar sobre medo. Às 10 horas da noite, tá bom? 10h30. 10, eu acho. Mas fiquem ligados aí que a gente vai dar certeza nos stories, tá bom? E muito obrigada por terem assistido. Eu espero de verdade que tenha ajudado e edificado a vida de vocês. 22 a Su tá falando, 10 horas. Vamos orar, Gui? Muito obrigada Ah, pela paciência aí. Senhor meu Deus, muito obrigada, Pai, por esse momento que o Senhor nos proporcionou de aprender um pouco mais, Senhor, sobre o que é o discipulado. Obrigada por nos ajudar a lembrar que antes de a gente ensinar alguém, Senhor, nós somos teus discípulos, Senhor. Nós aprendemos contigo e nós temos sempre que procurar te obedecer, Senhor, e aprender mais do Senhor. Obrigada também pela oportunidade que o Senhor nos dá de ajudar outras pessoas a caminhar contigo, Senhor, que é algo tão especial nas nossas vidas, Senhor, algo que muda a nossa história. Eu te peço que o Senhor abençoe cada um que assistiu, está assistindo essa live, Senhor, abençoe a família, Pai, esteja com eles, proteja, Senhor, de todas as coisas e que eles sintam o teu amor e a tua graça sobre a vida deles, né? Em nome de Jesus, amém. amém. Tchau para todos. Até a próxima. Tchau.